Shabbat Shalom, Erev Tov, Ravrins, que a paz do Adonai, do El Gadol, do David Melech, do Kira Yeshua, Anirha Yehudim, do Anirha Aleph de Anirha Tav, esteja cobrindo toda a tua casa. Desejo Rei Ulam que continues ligado neste caminho do Teshuvah, do caminho do Eterno. Bem, está a começar a sua série refutando as testemunhas de Jeová, verso por verso. Eu que falo para vocês, sou Reginaldo Botelho, mais conhecido como Apóstolo Naldo. Vá lá, se ainda não estás inscrito no meu canal, vá subscrever para aprenderes muito mais de como conversar e convencer uma testemunha de Jeová. Faz favor, subscreva-se lá no canal. Estamos já no capítulo 9, é verdade. Eu queria já afirmar aqui que esta série vai ter 131 capítulos. Okay? Hoje vamos falar de um capítulo que estas testemunhas de Jeová têm utilizado como base para negarem a existência ou negarem a posição de Jesus como sendo Deus, e também um texto para afirmar que Jesus é um ser criado, também um dos textos, e o texto é Salmo 110, verso 1, diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então as testemunhas de Jeová utilizam este texto para negar de que Jesus não é Deus, mas é um ser criado. Ok? Porque eles dizem que um Deus não pode falar consigo mesmo. Mas é importante recordar, se queremos ajudar um testemunho de Jeová a compreender mais as Escrituras Sagradas, que a maior parte dos cristãos bem informados que leem estes versículos compreendem que Deus, o Pai, está falando com Jesus. O segundo argumento das testemunhas de Jeová, que Jesus não pode ser Deus, também é falso. Porque o Novo Testamento resiste a muitas conversas entre Jesus e o Pai, mas isto não desabona a divindade de Cristo. Agora, a Bíblia revela que o Pai é Deus, segundo João 6,27, e que Jesus também, o Filho também é Deus, segundo Isaías 9,6 e João capítulo 20, verso 28. Mas, embora as testemunhas de Jeová tenham dificuldades com isso, porque eles dizem que não pode existir um Deus em três, como 1 Coríntios 8,4 confirma. Então, eles ficam meio atônitos, sem saberem o que fazer. Como ajudar um testemunho de Jeová? É simples, meu amigo, é super simples. Se ele tiver a ter dúvida, afirmar este texto de Salmo 110, verso 1, sendo um texto que prova que Deus está a falar com um ser criado, não pode existir um Deus em três, vá no Gênesis capítulo 18 e 19. No Gênesis capítulo 18, do verso 1 e 2, diz que Abraão se dirigiu aos três homens que foram ter com eles como Jeová. Os dois deixaram Abraão e se dirigiram à cidade de Sodoma, mas Abraão continua a se dirigir ao homem que permaneceu como Jeová. Ok? Então, as testemunhas de Jeová, eles dizem não pode existir, a menos que as testemunhas de Jeová desejem argumentar que existe mais que um Jeová. Elas terão que admitir que Deus pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e que ele pode manter conversas simultâneas com pessoas diferentes em lugares diferentes. Talvez isso contribua para tornar-lhe mais fácil a compreender de que o pai pode conversar com o filho sem que isto questione a divindade de Cristo. Então, você pode ajudar, porque eles aqui mostram que Abraão dirigiu-se aos três homens como Jeová, e os dois foram-se embora, mas o homem que ficou continua a ser chamado Jeová. Então, se eles negam que Deus não pode ser em três, como eles justificam este capítulo? A menos que eles terão de concordar que Deus sim é um dividido em três, como diz as Escrituras Sagradas. Então, lhe reitero o outro, que Deus possa te abençoar. Não estou aqui a querer refutar os membros, mas refutar as doutrinas, porque o objetivo é compreendermos as Escrituras Sagradas. Que Deus possa te abençoar, meu amigo, e que a paz do Eterno esteja com você. Não deixa de seguir o caminho do Teshuvah. Shalom.